Fala, moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e eu tô aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Jesus. O Evangelho conforme o estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. Hoje a gente celebra uma solenidade da Igreja Católica, que é a solenidade da Santíssima Trindade. O Evangelho de São João, no capítulo 16, nos versículos 12 ao 15, nos diz o seguinte: Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas agora vocês não têm condição de suportar. Quando ele vier, o Espírito da Verdade, ele mesmo guiará vocês em toda a verdade. Porque não falará em seu próprio nome, mas vai falar as coisas que tiver ouvido e anunciará a vocês as coisas que estão para vir. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e o anunciará a vocês. Todas as coisas que o Pai tem são minhas. Por isso é que eu disse: ele vai receber do que é meu e o anunciará a vocês. Hoje a gente confirma, né, reafirma que a gente tem um Deus, um único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que nos guia, nos protege, um Deus que é Pai, Criador, que nos criou, nos projetou para amar, para perdoar, para misericórdia, nos criou com todas as belezas do mundo, com toda a criação que ele fez, né? E tudo que a gente pudesse usufruir dessa criação, com todo o amor do mundo. A gente tem um filho que teve um projeto desse Deus Pai, um projeto de redenção, de misericórdia, de reconciliação. E esse filho, que também é Deus, mas é filho, veio à Terra para nos apresentar Deus Pai, nos mostrar que temos um Pai no céu, nos ensinar a chamar por esse Pai, a conversar com esse Pai, a nos abrirmos a esse Pai Criador, a chamá-lo de Abba, papaizinho, a ter essa intimidade com aquele que nos criou, né? A contemplar a face daquele que nos criou através de toda a sua criatura, né? Jesus veio para nos mostrar essa face. No meu curso de teologia, na semana passada, a gente aprendeu com o Padre Paulo, ele falando, né, brilhantemente sobre Cristo, e ele falou que nós, cristãos, nós temos que conhecer, aprofundar, conhecer e acreditar no Deus Pai que Jesus nos apresentou. A gente não pode ter outra figura de Deus. Não existe outra figura senão aquela que Jesus nos apresentou. Nós temos Deus, né? Ele no Antigo Testamento, relatando em trovões, em vozes fortes, né? Ele falando ali com algumas poucas pessoas, porque as outras não davam nem conta de falar com esse Deus Pai, porque não estavam prontas, né? Jesus vem nos mostrando que o papai está lá. Ele só precisa ser chamado, ele só precisa ser convidado. Ele veio nos apresentar ao papai, né? Nos mostrar que temos um pai, nos contar como rezar a ele, nos mostrar a chamar. Ele nos mostrou claramente o que, né, naquela época eu tenho certeza que devia ser a dúvida de muitas pessoas. Essa face que na Bíblia fala, ninguém nunca viu a face de Deus. Jesus, na sua forma humana, né, na sua forma 100% homem, ele nos fala dessa face. E nos fala também que ele e o Pai são um, né? Ele nos diz aqui que o Espírito vai vir e glorificará, porque tudo que ele vai falar, ele vai receber do que é meu e o anunciará a vocês. Todas as coisas que o Pai tem são minhas. O Pai e o Filho são um. E aqui Jesus já nos conta que o Espírito virá, o Espírito da verdade. Então a gente tem um Pai Criador, o Filho Redentor que nos apresentou esse Pai Criador de uma forma
inexplicável, com uma intimidade fora do normal e com uma amizade que até então a gente não tinha essa proximidade, né? Então o filho veio e nos aproximou do pai, e o filho deixou derramamento de amor, o Espírito. O Espírito Santo que nos conduz, nos ilumina, nos mantém de pé, nos dá dons, nos dá entendimento, até para tudo, para tudo, para tudo, para a gente conseguir, a gente é tão miserável, que se a gente falar por mérito próprio, eu vou ler a Bíblia. E muitas pessoas já leram e releram e de trás para frente, 3, 4 vezes, mas para você ter entendimento sobre a palavra é somente no Espírito. Você pode pegar para ler e decorar cada versículo, falar de cada versículo, mas somente com o Espírito Santo você é capaz de entender cada versículo, cada capítulo. E Jesus nos fala que muitas coisas ele ainda tinha para nos falar, né? Ele tinha muito a nos dizer, ele tinha muito a explicar, contar, só que a gente não ia dar conta, os discípulos não dariam conta naquele momento. E nós, né, novos discípulos, novos seguidores, a gente também não dá conta de administrar tudo ao mesmo tempo. Não queira ter todas as verdades reveladas. Por isso a importância do estudo da Bíblia. Porque você vai ouvir o mesmo evangelho 50 vezes, 60 vezes, 100 vezes, e a cada vez que você ouvir, esse Espírito da verdade vai te dar um entendimento de acordo com que a sua capacidade de entendimento esteja à altura daquela verdade. Ele não vai te revelar o que você não dá conta de administrar. E todas as vezes que a gente humano tenta atropelar esse espírito do entendimento e buscar uma verdade na lei, na lógica, para poder justificar até um pecado nosso mesmo, né? Às vezes eu tô com um pecado meu ali de estimação e eu quero uma justificativa para ele. Eu quero entender, e aí eu vou e pego a Bíblia, sem o entendimento do Espírito Santo, sem aquela verdade ser revelada para mim, e trago para o meu cotidiano ali, para minha vida, para me tentar enfiar a goela abaixo das pessoas o que a Bíblia diz a respeito da minha verdade, não a verdade de Cristo, não do Espírito da verdade. Porque quando o Espírito da verdade te revela, não sobra dúvidas. Você não tem nem que justificar para ninguém. Você até para de ficar falando, sabe? De ficar repetindo as mesmas coisas sempre. Quando o Espírito da verdade te mostra a verdade em relação àquela palavra, ela fica muito clara, ela fica transparente para você e ela não resta dúvidas. Não resta dúvida. Você não precisa ficar procurando e procurando e procurando para tentar justificar mais nada. Já está tudo entendido nessa palavra da verdade. O amor de Deus é tão imenso, é tão incalculável por nós, que ele nos criou, né? Nos criou a sua imagem e semelhança, com com tudo de maravilhoso que é a sua criação, para que a gente contemplasse, para que a gente se alimentasse, para que a gente trabalhasse, para que a gente plantasse, colhesse. Ele tinha um projeto perfeito. E aí a humanidade se perdeu no pecado, né? O pecado veio ao mundo. E com o pecado a gente foi se justificando cada vez mais para pecar, né? Ao invés da gente sair do pecado, a gente afunda mais um pouco e quer, sem o entendimento da verdade, justificativa aqui para os seus pecados, para os meus pecados. A gente tem disso, a gente é humano, a gente faz isso. Mas esse Pai Criador nos ama tanto, mas tanto, que ele não podia se conformar com o rumo que a humanidade estava tomando, com tudo que estava acontecendo, com todos os escravos, com todos os doentes excluídos, com todos os pobres excluídos. E aí Jesus vem e fala: olha, o Pai tem para vocês é vida, e vida em abundância. Ele tem liberdade para vocês. Ele não quer vocês escravizados, ele não quer que vocês se rastejem, que vocês mendiguem, ele não quer. Ele quer vocês sãos, ele quer vocês com toda a saúde, ele quer vocês se alimentando do jeito que era o projeto original. Jesus veio para restaurar e restaurar
A gente, no curso também, a gente estava meditando sobre isso. E a gente até falou, restaurar é consertar. E aí o Padre Paulo nos ensinou que não. No sentido da Bíblia, restauração é fazer como novo, como original, como sempre foi. É deixar sem marcas, sem remendo. É como sempre foi. E aí Jesus veio para isso, para restaurar esse projeto, para nos levar de volta para tudo que Jesus, para tudo que Deus Pai tem para nós, né? Todo o amor e cuidado do nosso Pai rico em misericórdia. E ele, que é Deus, veio nos mostrar essa face, veio nos falar dessa face, veio nos trazer de volta, nos amando tanto, tanto, tanto. O amor é tão infinito e a gente nunca vai. É isso que o Padre João Vitor falava hoje na homilia, que essa solenidade para a gente da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente nunca entende, vai entender, porque a gente não pode. A nossa capacidade intelectual, ela é incapaz de atingir o amor de Deus. Ela é incapaz de mensurar, de chegar próximo ao que a gente possa imaginar que seja o amor de Deus por nós. A gente sabe que muito se aproxima o amor de uma mãe por um filho. Mas ainda assim, esse amor passa por mágoa, por ressentimento, por esperança de retribuição. Porque assim, toda mãe espera que esse filho vai honrar, vai cuidar, que um dia eu cuidei, um dia eu troquei fralda, um dia. Então toda mãe cobra isso do filho. Inconscientemente ela espera isso do filho e é humano. E é óbvio que é o racional, né? É o lógico. Mas a gente está falando de algo que é humano. Deus não. Deus não espera que você fale, que você reconheça para que Ele te ame mais e mais, e cada vez mais, e cada vez mais. E Jesus, quando veio, mostrou que sim, Ele é Deus Filho, porque Ele amava tanto, tanto, Ele cuidou tanto, Ele restaurou tanto, Ele resgatou tantas vidas. E ainda que o ser humano não se abrisse a essa graça, Ele amou. Ele amou. Ainda que o ser humano condenasse, ele amou. Ainda que o ser humano crucificasse, ele amou e disse: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ele não queria que aqueles que o condenou fossem condenados, porque ele sabia que eles não estavam abertos ao Espírito da verdade. Isso é algo além do nosso intelecto, sabe? Quando a gente tenta entender a Santíssima Trindade ao pé da letra, que é justificativa e história para tudo, né? E documentos para tudo, e não, mas como eu comprovo que um Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, a gente perde a beleza desse amor. E se você parar para sentir esse amor, você vê que é. Não tem explicação, é porque é lógico. Claro que a explicação está aqui, né? A Sagrada Escritura está aqui e qualquer dúvida que você tiver, você vai nela que você vai encontrar todas as respostas. Mas se você se abrir a esse amor, se você começar a sentir esse amor, se você começar a viver o que realmente Deus tem para você, você vai sentir que sim, o Filho é Deus Filho. Ele é o único Deus e ele é o Filho de amor. Ele não desistiu de mim, de você, do amor. Ainda que todo mundo, naquele tempo, os mesmos que gritaram rei, né? Louvaram, gritaram rei, condenaram, crucificam, e ainda assim, ele não desistiu de amar. Ele não desistiu do amor. E antes que ele fosse crucificado, o amor explodia dentro dele, o amor gritava dentro dele. E ele não poderia ir sem deixar com a gente o Espírito da Verdade. Sem que a gente ficasse com essa certeza. Porque o Pai criou, né? E criou, e criou, e criou. E com o Filho restaurou o projeto da criação. Né? Ele resgatou o que ele havia criado no projeto. E o Filho teve sua morte de cruz por consequência desse amor.
E Deus Pai não poderia deixar a humanidade sem sentir esse amor. E aí, Deus Pai, Filho, nos envia o derramamento desse amor. O Espírito Santo. Deus na sua forma de Espírito. É o meu Espírito Santo dentro de mim que sopra em você, que sopra onde quer. O Espírito Santo sopra onde quer. E mais uma vez, se você não estiver aberto a sentir, ao invés de só explicar, né, racionalizar esse mistério, porque sim, é o maior mistério da nossa fé, Pai, Filho e Espírito Santo, você não vai sentir o amor do Espírito Santo. Você não vai sentir o consolo do Espírito Santo. Você não vai sentir o entendimento, a sabedoria, a fortaleza, todos os dons do Espírito Santo. Porque você vai estar focado em racionalizar o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus, em pessoas três. E em cada momento da história, as três pessoas foram vistas, foram... Deus Pai, né, foi ouvido, porque a face dele ninguém ainda viu, né, da Escritura fala, somente Jesus que veio na terra, encarnou. E ele, né, a multidão, os discípulos que escreveram e que deixaram aqui tudo relatado, que ele veio, que ele fez, viram. Então, em cada momento da história, o Criador esteve presente, esteve falando com o seu povo, esteve mostrando para o seu povo todo o amor e cuidado ao seu povo. Depois ele não podia aceitar essa falta de amor, de compaixão, de misericórdia, de esse excesso, né, de violência, de escravidão. Ele não podia aceitar e ele mandou o projeto do Filho, o projeto de amor. Jesus é o projeto do amor. Jesus é o projeto de vida e vida abundante. E ele mandou esse Filho e a humanidade não recebeu esse Filho. A humanidade crucificou esse Filho. Mas o amor não desiste, o amor não para. Não é a cruz que vai parar o amor. Não é a humanidade doente que vai parar o amor. Não são as guerras que a gente tem visto que têm destruído os nossos corações, que têm machucado aquelas pessoas, que têm deixado várias mães sem filhos, filhos sem pais, crianças órfãs. Tudo que tem destruído a humanidade. Não é todo esse mal que vai parar o amor. A cruz veio, machucou, deixou marcas terríveis, deixou muita dor, mas ela não parou o amor. O amor não parou ali porque veio o sopro do Espírito. O Espírito Santo de Deus está aqui, está aí, está aonde quer e aonde for chamado. A gente falou semana passada que o Espírito já está, né? Nós que já recebemos o sacramento do batismo, já recebemos ali no único batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente já tem essa força dentro de nós. Só que a gente precisa reavivar, a gente precisa clamar para que ela se alimente, se fortifique dentro de nós, para que gere frutos. Porque eu saber que existe um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não gera frutos. Eu preciso me abrir a essa graça. Ele me ama tanto eu estando na presença dele ou não, eu indo buscá-lo ou não, eu querendo estar mais próximo dele ou não, ele vai me amar. Isso não muda o amor dele por mim. Mas os frutos que esse amor pode gerar na minha vida, na vida do meu esposo, na vida da minha família, na vida das pessoas que cruzam o meu caminho, isso sim, isso depende de mim. Isso depende que eu me abra a essa graça, que eu aceite esse sopro do Espírito Santo e que eu clame para que ele reacenda em mim, para que ele frutifique em mim, para que ele exale o perfume do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O amor não para. O amor não foi parado. E por mais que a gente esteja sofrendo, sentindo a dor dos nossos irmãos que sofrem com a guerra, com as violências, com todas as maldades do mundo que a gente vê, com a fome, com tudo que a gente vê, o amor não para. Quanto mais pessoas forem curadas por esse amor, mais pessoas irão curar. Essa é a nossa missão.
O Espírito Santo de Deus está aqui, está aí. Não engavete esse dom, não guarde o Espírito Santo debaixo. Uma luz não pode ficar debaixo da mesa. A luz foi feita para brilhar. Deixa essa luz brilhar. Uma palavra pode fazer o mundo melhor, pode curar uma dor de alguém que está vivendo uma guerra, um sofrimento, um luto, uma tragédia. Basta você se abrir a essa graça. Deixe o Espírito Santo te usar. Leve ele por onde você for. Lembre-se que um Deus, um único Deus, Pai, o Filho e o Espírito, quer levar amor através de você. Você não pode deixar esse Deus calar, esse Deus mudo. Leve, fale, proclame. É a nossa missão. É a nossa missão. Tudo que fizermos, que seja em nome de um único Deus, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, moçada. Tenha uma excelente semana.